Assista dentro de 5 minutos, Sexta Super. A seguir, a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos da Arena a vereador do município do Rio de Janeiro. Assista às 22h10, a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos do MDB a vereador do município do Rio de Janeiro. Esta é a última prova do Campeonato Mundial de 82. É uma transmissão exclusiva da Rede Globo para você. Campeonato Mundial de Fórmula 1. Franco Montoro, candidato ao governo, Almino Afonso, Hélio Navarro e Severo Gomes, candidatos ao Senado, cederam este horário para a transmissão da corrida. Campeonato Mundial de Fórmula 1. O PTB, que tem como candidato Jânio Quadros, governador, Faria Lima, senador, cedeu este horário para a transmissão da corrida. Campeonato Mundial de Fórmula 1. Reinaldo de Barros, candidato ao governo pelo PDS, cedeu este horário para a transmissão da corrida. Campeonato Mundial de Fórmula 1. Roger Ferreira, candidato ao governo pelo PDT, cedeu este horário para a transmissão da corrida. Campeonato Mundial de Fórmula 1. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao governo pelo PT, cedeu este horário para a transmissão da corrida. Liderança de Aleproche. Cumprindo resolução do Tribunal Superior Eleitoral, interrompemos nossa programação para transmitir a rede estadual obrigatória e gratuita, requisitada pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Assista logo após capítulo inédito da novela Roque Santeiro. Atenção, emissoras da rede, para o top de 8 segundos. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 7.664, de 29 de junho de 1988. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 7.773, de 8 de junho de 1989. Assista logo após, capítulo inédito da novela Tieta. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 7.773, de 8 de junho de 1989. Assista logo após, capítulo inédito da novela Tieta. Assista agora ao programa gratuito do Partido dos Trabalhadores, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à Lei número 6.339. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de junho de 1965. Assista logo depois, capítulo inédito da novela Meu Bem, Meu Mal. 1737, de 15 de junho de 1965. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. E às 9h10, Fantástico. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. E às 9h10, assista De Corpo e Alma, capítulo inédito. Assista agora ao programa gratuito do Partido da Social Democracia Brasileira, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à Lei número 6.339.
E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Pedra sobre Pedra. Gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. De acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 18 minutos, assista Renascer, capítulo inédito. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1995. E logo depois, às 21 horas, assista capítulo inédito de O Rei do Gado. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1995. E dentro de 15 minutos, Fantástico. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a cargos eletivos no município da cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1990. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral e Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1995. Dentro de 30 minutos, assista capítulo inédito de O Rei do Gado. Assista agora ao programa gratuito do Partido Social Trabalhista, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à Lei número 9.096. E dentro de 2 minutos, capítulo inédito de Por Amor. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 13h50, assista Video Show. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 21h20, assista a capítulo inédito de Torre de Babel. Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois, às 21h20, assista capítulo inédito de Torre de Babel. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E dentro de 30 minutos, assista Jornal Hoje. Para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E dentro de 30 minutos, assista capítulo inédito de Laços de Família. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E 10 para as 2, assista ao Video Show. Horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E às 9h20, assista ao capítulo inédito de Esperança. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Senhora do Destino. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Senhora do Destino. Interrompemos a nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Senhora do Destino. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Video Show.
Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, estrelas. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 40 minutos, capítulo inédito de Páginas da Vida. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Video Show. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Passione. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Avenida Brasil. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, continue assistindo Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, assista Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 30 minutos, capítulo inédito de Avenida Brasil. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, os caras de pau. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Fantástico. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Império. Interrompemos a nossa programação para transmitir a propaganda partidária obrigatória. Dentro de 10 minutos estaremos de volta. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje.
Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, capítulo inédito de A Lei do Amor. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo Globo Esporte. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo Globo Esporte. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, MSTV, primeira edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, MTTV, primeira edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Globo Esporte. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, A Força do Querer. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, capítulo inédito de Pantanal. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, capítulo inédito de Travessia. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos,
Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos e dentro de 25 minutos, Jornal do Acre, primeira edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo às notícias locais da sua região. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo o SP1. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo o RJ1. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, você assiste o Tribuna Esporte. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo ao Diário TV Primeira Edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo o Fronteira Notícias Primeira Edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sobre responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo ao Link Vanguarda. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo ao Tem Notícias Primeira Edição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional.